A nova versão 2024D apresenta um novo programa, o OpenBeam Science, concebido para fornecer soluções de sinalética para edifícios. Apresenta também 3 novos módulos para o programa SIP 3D e, por fim, um conjunto de novas melhorias e funcionalidades para os programas existentes. O OpenBeam Science é um software gratuito, concebido para ajudar os projetistas na modulação BIM de soluções de sinalização para edifícios a partir de catálogos de fabricantes disponíveis no software. O OpenBeam Science está integrado no fluxo de trabalho OpenBeam através do formato IFC. Utilizando ou não o modelo arquitetónico, o utilizador poderá importar catálogos de diversos fabricantes, dos quais fazem parte neste momento o fabricante S3F, StockScience, Sinalux e Implazer. Após a descarga dos catálogos pretendidos, o utilizador pode efetuar um filtro para facilitar a seleção da sinalética desejada e posteriormente proceder à sua introdução. Por outro lado, o OpenBeam Science é capaz de obter os requisitos de sinalização de elementos de proteção contra incêndios, de evacuação e de acessibilidade, requisitos esses gerados pelo programa SIP-FIRE e pelo programa SIP Accessibility, respectivamente. Em termos de saída de resultados, existe uma listagem que apresenta as quantidades de sinalética por categoria, que pode ser impressa diretamente para um periférico ou exportada para diversos formatos. Relativamente às peças desenhadas, o programa gera os desenhos das respectivas plantas, quer com a informação introduzida, quer com a importada a partir da vinculação ao projeto do BIM Server Center. O OpenBeam Science está disponível para descarga na Store da plataforma BIM Server Center. Em versões anteriores, o SIP 3D calculava estruturas com análise linear, pelo que todos os elementos tinham um comportamento exclusivamente linear. A partir desta versão, também se implementam elementos com comportamento não linear e, portanto, implementa-se a análise não linear. Os elementos com comportamento não linear implementados nesta atualização são as barras que trabalham só a tração e os apoios com levantamento. A análise não linear destes dois elementos faz parte de 2 módulos do SIP 3D, barras só à tração e levantamentos em apoios. Assim, para considerar uma barra que trabalha só à tração, introduza uma barra do tipo genérico e na nova opção Comportamento, selecione só tração. Relativamente ao módulo levantamento em apoios, o programa permite definir a não linearidade dos apoios para 2 tipos de elementos. Assim, para os nós com vinculação ao exterior, é possível indicar o sentido de trabalho da restrição elástica para cada grau de liberdade restringido. Em placas com o módulo de Vinkler, é possível indicar se o comportamento é linear ou só compressão. Para a análise não linear, é necessário efetuar um cálculo do modelo para cada combinação de cargas a estudar, com base nas hipóteses definidas. Dessa forma, o programa permite definir as combinações de várias formas. Manualmente, através da geração automática de todas as combinações possíveis a partir das situações definidas no projeto, ou mediante a análise dos resultados obtidos a partir de um cálculo linear. O programa permitirá a opção de efetuar a análise não linear quando tiverem sido definidas combinações não lineares ou quando tiverem sido introduzidos no modelo elementos com comportamento não linear. Na análise linear, o comportamento dos elementos não lineares será considerado linear. É possível efetuar uma análise não linear sem ter definido previamente as combinações. Neste caso, o programa determinará as combinações que devem ser calculadas a partir dos resultados do cálculo linear. Para a análise não linear, é utilizado o motor de cálculo OpenSys. A verificação das barras é realizada com os resultados disponíveis após o cálculo. Se estiverem disponíveis resultados lineares e não lineares, o programa combina os resultados de ambos os tipos de análise de acordo com os tipos de combinação que se aplicam a cada elemento.
Para além da possibilidade de visualizar os resultados por hipóteses e por combinações, a partir desta versão é possível consultar os resultados por combinações não lineares. No caso da consulta por combinações, se uma combinação tiver sido calculada como não linear, será indicada com o sufixo NL. Também é possível consultar os resultados da análise linear para essa combinação, ativando a opção Só combinações lineares. Com o módulo Análise de encurvadura, estabilidade global, passa a ser possível realizar a análise de encurvadura linear no programa SIP 3D. A análise de encurvadura linear permite determinar os fatores de carga crítica e as deformações por encurvadura da estrutura para cada combinação analisada através da resolução de um problema de valores próprios. Desta forma é realizada uma análise estática das combinações definidas. O resultado desta análise permite determinar, para cada combinação, os esforços axiais de compressão de cada barra e o comportamento dos elementos não lineares. Uma vez efetuada a análise de encurvadura, realiza-se uma análise de participação para determinar a influência de um módulo de encurvadura sobre as barras da estrutura. Atribui-se uma percentagem de participação de 100% à barra que absorve a maior energia de deformação nesse módulo e, para as restantes barras, calcula-se essa participação como o quociente entre a sua energia de deformação e a da barra referida anteriormente. As opções relacionadas com esta nova funcionalidade encontram-se no novo menu Análise de encurvadura. A estabilidade da estrutura deve ser analisada através da combinação de cargas. Tal como para a análise não linear, as combinações de cargas são definidas a partir das hipóteses definidas nos dados de obra. Dessa forma, o programa permite definir as combinações de várias formas: manualmente, através da geração automática de todas as combinações possíveis a partir das situações definidas no projeto, ou mediante a análise dos resultados obtidos a partir de um cálculo linear. Para a análise de encurvadura, é possível definir o número de modos de encurvadura a serem calculados e filtrá-los pelo valor próprio máximo. Também é possível definir o número de tramos de discretização das barras ou o comprimento máximo de cada tramo. Para barras de aço, pode ser indicada a percentagem mínima de axial de compressão abaixo da qual uma barra não será considerada na análise de encurvadura. O programa calcula automaticamente os coeficientes de encurvadura para cada barra considerada na análise. A atribuição dos coeficientes obtidos pode ser feita logo após a análise de encurvadura ou através da opção Atribuir coeficientes de encurvadura. A partir dos fatores de carga crítica e do axial solicitante, o programa atribui os coeficientes de encurvadura. A análise de participação permite determinar quais os módulos de encurvadura que afetam cada barra para calcular e atribuir os coeficientes de encurvadura. Os resultados da análise de encurvadura podem ser consultados para cada combinação e módulo de encurvadura através da opção Módulos de encurvadura. O programa permite visualizar a deformação e os coeficientes de participação de cada barra. Ao definir os dados de encurvadura de uma barra, é possível indicar se esta participará ou não na análise de encurvadura e, no caso de atualizar os coeficientes a partir dos resultados da análise, quais os coeficientes de encurvadura que serão atualizados. Por fim, na listagem, foi criado um novo capítulo, Análise de encurvadura, onde poderá consultar os módulos de encurvadura e o alfa crítico por combinação. Poderá consultar por barras combinações e respectivos módulos de encurvadura, alfas críticos e coeficientes de participação com indicação do plano de encurvadura. Também é possível consultar de forma resumida essa mesma informação, visualizando-se os resultados mais desfavoráveis por barra e combinação. Para além destes novos módulos do SIP 3D, existem mais novidades deste programa, nomeadamente no comando Encastramento em extremos de barras, onde agora passa a ser possível editar o grau de encastramento no plano YZ, podendo ser possível atribuir um coeficiente de encastramento ou atribuir uma rigidez rotacional. Na versão anterior, introduziu-se no SIP 3D a possibilidade de definir materiais ortotrópicos para o cálculo de placas. A partir desta versão, inclui-se uma ferramenta para facilitar a introdução dos dados especificados por um fabricante de painéis CLT no seu documento de avaliação técnica europeia.
Nos programas SIP Connect e StruBeam Steel foi incorporada a possibilidade de utilizar ancoragens pós-instaladas dos catálogos da marca Hilti e da Fisher como elementos de fixação ao betão em chapas de ancoragem. A verificação destes elementos é realizada de acordo com os critérios da norma Eurocódigo 2, parte 4, a partir dos dados fornecidos na respectiva ETA, European Technical Assessment, para cada fixação. No programa SIPAfire, em versões anteriores, tinham sido implementadas as utilizações tipo desde 1 a 7. Agora, nesta versão, foram implementadas as utilizações tipo desde a 8 a 12. Desta forma, foram implementadas todas as utilizações tipo relativas ao Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, de acordo com a Portaria 135 de 2020. A partir desta versão, o programa SIPA-GAVAC Hydronics, concebido para o cálculo do projeto de instalações de distribuição de água para climatização, passa a incluir também o cálculo por condutas e, como consequência, muda o seu nome para SIPA-GAVAC, um programa que permite agora o projeto de instalações de climatização, aquecimento, ventilação e ar-condicionado. A integração do cálculo de condutas no SIPA-GAVAC significa que o programa SIPA-GAVAC Ductwork, que nas versões anteriores realizava o cálculo de condutas, deixará de ser desenvolvido a partir desta versão. As últimas versões disponíveis do SIPA-GAVAC Ductwork e SIPA-GAVAC Hydronics continuam a poder ser descarregadas a partir da plataforma Beam Server Center. No entanto, recomendamos que a partir de agora, para realizar o projeto de instalações de climatização e o cálculo de condutas de ar, utilize o SIPA-GAVAC, uma vez que será o programa que continuará a ser desenvolvido. A principal alteração que o utilizador irá notar na interface da aplicação é a divisão do separador e instalação nos novos separadores distribuição de água e distribuição de ar. Esta divisão afeta exclusivamente as opções disponíveis na barra de ferramentas, passando a serem apenas apresentadas as opções necessárias para cada tipo de instalação. Ambos os separadores partilham a visualização do modelo de cálculo. Das melhorias no projeto da instalação da rede de condutas do SIPA-GAVAC em relação à rede de condutas do SIPA-GAVAC Ductwork, destacamos as seguintes: integração de novos equipamentos de climatização por água, fan coils, possibilidade de gerar automaticamente as ligações entre condutas, possibilidade de trabalhar com as dimensões reais de cada equipamento e, por fim, possibilidade de listar os resultados da distribuição por condutas só para os tramos mais desfavoráveis.